falando da Parashá, a gente começa a Sefer Bereshit, o primeiro livro da Torá. É um buraco sem fundo, né? O livro Bereshit tem muita coisa lá importante, mas eu vou fazer uma pergunta que são perguntas que se falam muito, né? Se pode encontrar muito também na internet sobre isso, mas é sempre importante abordar, porque é uma pergunta que as pessoas perguntam sempre, e perguntas que voltam sempre, que a gente já passou por Rosh Hashanah agora e festejamos o começo do ano 5778 da criação do homem. E vem a ciência e diz, não, o homem existe há milhões, trilhões, quadrilhões, quando você quiser, milhões de anos já existe já o homem, Neandertal, foi criado, etc, etc. Uma vez alguém me disse uma frase sábia, que se você encontrar uma contradição entre a Torá e a ciência, ou você não entendeu a Torá, ou você não entendeu a ciência. E conversei também em espanhol com o Shmuel sobre isso, né? Mas eu queria também acrescentar alguns pontos também agora também em português. O que a gente não entendeu aqui? A Torá ou a ciência, ou os dois, talvez? Então a pergunta às vezes o engraçado é que algumas religiões que aceitam ou reconhecem a Bíblia, existe nessa sociedade muita discussão entre os darwinistas e os que eu não falo assim em português, os que apoiam a criação do mundo pela Bíblia, os criacionistas, os darwinistas. De maneira interessante, no judaísmo nunca teve, com exceção de hoje em dia que tem gente que faz muitas perguntas e é sadio fazer perguntas, mas nunca foi um assunto que marcou muita gente essa questão. Tem algumas questões no judaísmo que às vezes passam de maneira mais suave. E sem entrar agora em toda a discussão que pode ser entrar, existem muitas maneiras de entender isso. Se quiser a gente pode expor todas aqui, que tem, de como é que dá para entender qual é a idade do mundo. Eu tenho uma historinha do Star Trek guardada já. Você tem uma história, tá porque bom. As pessoas gostaram, tá, e eu vou cortar antes do final para o pessoal ficar em subtensão de novo, que nem a última vez. Aí... agora, uma das maneiras de entender, eu quero justamente trazer essa em si de maneira bem arbitrária, que talvez não tenha nenhuma disparidade entre as duas idades. A pergunta é de quando você começa a contar. De acordo com o livro Kuzari, que é um livro de filosofia judaica muito, no judaísmo muito central, ele traz que esses 5.000 anos que a gente fala é desde o Adam Arishon ou algum Homo sapiens, assim, que no eterno momento da história da civilização, a Torá considera que é o início da criação, e aqui agora a gente está começando a contar que tudo que foi montado esses milhões de anos, todos os períodos, o período pré-cambriano e todos os períodos que tiveram, os 9,5 bilhões da idade do universo, que é 9,5 bilhões de anos, eles são um prelúdio. Mas a Torá diz que teve 6 dias antes da criação do homem. Então, vamos chegar nos 6 dias. Que os 6 dias também, nesse ponto, de acordo com uma idade dessa, não é um dia de 24 horas, talvez. E o relógio desses 5.000 anos começou com quando Adam Arishon levanta. Quando o Adão ele se levanta no paraíso. Isso é só uma das Shitot. Agora, tem Shitot. Tem uma prova para isso que você falou também, na verdade, na Torá, né? No próprio Sefer Bereshit, só para as pessoas pensarem um pouco sobre isso, quem não pensou sobre isso, né? Sim. Na verdade é interessante que, se você quiser dizer que os primeiros dias foram realmente dia e noite... Cadê os astros? Então, cadê o Sol e a Lua, né? Cadê o Sol e a Lua foram criados no quarto dia. Sim, Quarto dia está escrito, né? Ben Hayom ou Ben Alayla, é para separar entre o dia e a noite. É interessante que antes não se usa a palavra dia e noite. Podia ter dito, em hebraico está escrito Vayerev Vayivok, ele foi... Erev não é noite, Erev como se fala? É véspera da noite e Boker é manhã. Quer dizer, não é a mesma palavra. Então, ou seja, está claro, então, de qualquer maneira aqui, estamos falando sobre ciclos. Sim. Algum ciclo espiritual que a gente não entende exatamente, mas não dia e noite. Porque a nível científico, seria uma ignorância muito grande falar que esse mundo tem o universo em 5.000 anos. A gente recebe a luz de algumas galáxias, que a luz delas demoraram alguns bilhões de anos para chegar. A gente tem luz que está chegando agora, que quando essa luz saiu da galáxia original dela, não sei se tinham homens ainda andando em 2 pernas, se tinham bípedes, ou se tinham macacos andando. Girinos ainda. Na África. Quando essa luz saiu, e essa luz chegou agora aqui,
Então é uma coisa que quase não dá para entender. Isso. Agora, a estrela pode ser que não existe mais. A estrela pode ser que nem já ela está extinta e tal. Agora, uma coisa, porque eu quis trazer essa shitá exatamente que é conciliatória, mas a gente nem precisa conciliar obrigatoriamente a Torá com a ciência, pelo simples fato que a Megamá, o ênfase da Torá não é como o mundo foi criado, é quem criou o mundo. A criação, ela tem um plano e ela tem um propósito. A Torá quer falar, tem um chefe, tem um dono da Birá, tem alguém que criou o mundo, e o mundo foi criado com um plano, e ele tem um propósito, e ele foi criado por uma certa ordem. E a ciência, ela tá tratando do lado técnico, como foi esse processo criativo. Apesar que o próprio texto do Bereshit tem que se falar que ele tem um caráter evolucionário, né? As espécies estão mais ou menos... O professor Natan Aviezer escreveu um livro sobre isso, se não me engano, explicando sobre como tudo que é escrito no Sefer Bereshit apresenta um sistema evolucionário e é uma coisa, e é uma criação inacabada, que o homem tem que acabar a criação e ele fecha a criação. Quer dizer, a gente está num processo evolutivo que continua e ainda continua depois disso tudo. Então isso já abaixa um pouco as leavotas, as chamas dessa discussão, porque você está falando uma coisa, eu estou falando outra. A gente não está falando da verdade científica, de que o universo tem 9,5 bilhões de anos. A gente está falando quem criou o mundo e para que o mundo foi criado. E qual é, e as questões do Sefer Bereshit aborda qual é o papel do homem na criação, o papel de Deus na criação, da criação em relação aos outros dois, para a gente entender o contexto. Isso da idade do universo, a gente pode usar o carbono 14 para descobrir. Existem dois pontos aí importantes também, talvez aqui para completar a ideia. Em primeiro lugar, que nem você falou agora, né, que o carbono 14, né, também a velocidade também de desenvolvimento. Por exemplo, se não me engano, acho que o Rabino Lubavitch também fala sobre isso, por exemplo, né? Se a gente pegasse, por exemplo, um neném que está começando agora a se desenvolver na barriga de uma mulher, e chegar um cientista que não conhece como um bebê se desenvolve e perguntar para ele o que vai acontecer, qual vai ser o tamanho desse bebê daqui a 10 anos. Ele vai te dizer que o tamanho dele vai ser o tamanho do universo, porque ele está dobrando o seu tamanho a cada segundo. A cada tempo todas as células estão se multiplicando, né, fazendo mitoses, etc., e está tudo se multiplicando, né? Se continuar nessa velocidade, ele vai ficar do tamanho do universo, porque vai sempre dobrando. O que a gente vê então, na verdade, é que a criação da criança no começo é bem rápida, e de acordo com o tempo vai indo, ela vai começando a se estabilizar, e depois continua crescendo. Até os 20 anos de idade a criança continua crescendo, mas no nível muito mais baixo, muito mais nivelado. Assim também, pode ser que o mundo também foi criado dessa maneira também. A gente teve 6 dias de criação, que pode ser que os movimentos na síntese, na maneira como hiperbólico, né, todo o sistema como ele foi desenvolvido foi de maneira muito mais rápida do que a gente imagina que deveria ser sido, e em determinado momento, quando chegou mais na época quando o homem foi criado, teve uma estabilização e o mundo começou a ir num ritmo mais de tempo que você tem o apoio do Midrash, que fala que um dos nomes de Deus, que é Shaddai, é ligado à palavra Dai. Falou para o mundo, Dai, chega, que Deus, num certo momento, estabilizou, falou para o mundo, para de crescer. Agora, a coisa é muito mais complexa, talvez, do que a gente fala. Dizem, eu não li o livro do Steve Hawking sobre isso, mas dizem que ele traz uma equação lá que tem 2 raízes sobre a criação do mundo. Uma que é a da ciência, de 9 não sei que bilhões, e a x2, a raiz 2 da equação, ela está falando de 6, 7 dias. Que pode ser que as 2 raízes são 2 aspectos da verdade, ou talvez do ponto de vista que a coisa está sendo abordada. Que do ponto de vista de Deus foram 6 dias, e do nosso ponto de vista, a gente vendo isso do nosso ponto de observação, são bilhões de anos que isso aconteceu, que pode ser que a verdade é a questão também da observação. Eu não lembro se eu contei já a história. Quantas histórias do Jornada nas Estrelas eu contei? Só uma, né? Nunca mais falando sobre isso. Mas a gente está tendo sucesso com isso. Tem sucesso, eu vou trazer então. Vamos trazer mais uma historinha para mostrar também mais um ponto importante aqui também. A gente está falando sobre tempo. Tempo é uma invenção.
invenção, uma criação como qualquer outra coisa. Apesar de que a gente não entende isso, mas isso está provado fisicamente também. É uma dimensão. Que antes do Big Bang isso não existia tempo. O tempo foi criado junto com o Big Bang, junto com o universo. Isso está claro, né, em termos físicos também. Mas isso a gente pode sentir também um pouco para quem viu Star Trek. Eles mostraram da seguinte maneira, né? Chegou a turma toda lá de novo, né? O Kirk, o McCoy, toda a gangue lá, chegou num planeta. Começam a procurar se existe vida nesse planeta. Não existe vida, tudo vazio. O que eles percebem é que quando eles estão circulando por lá, de vez em quando eles ouvem uns zunidos, se fala. Aqui pra cá, pra lá. Eles não vê nada. Só se ouve de vez em quando. E os utensílios marcam que existe formas de vida aqui. E eles não sabem o que está acontecendo. Até que eles descobriram que existe formas de vida nesse planeta que atuam 100 vezes mais rápido do que eles. Então essas formas de vida estão em volta deles. São pessoas também, são seres que estão circulando. Mas como eles trabalham o cérebro e os movimentos e tudo, todo o tempo para eles é tudo 100 vezes mais rápido, eles não conseguem ver eles. Em determinado momento eles conseguem fazer um processo de transmissão, né, energética deles para outra dimensão, para essa dimensão desse povo. E aí quando Kirk, né, consegue passar para essa dimensão, ele olha para a nave e vê todo mundo congelado. Porque agora ele está num outro sistema de tempo que tudo está mais rápido. E aí eu perguntei para alguém, né, o que é tempo na verdade? Tempo, por definição, é mudança, né? Quando existe tempo, quando algo muda, o tempo que mudou daqui para cá é o tempo. Um segundo é o tempo que demora, se não me engano, para um átomo de não sei o que se mudar. É o famoso tem um relógio atômico para exatamente o tempo que demora para uma transformação química ser feita. Se eu mudar esse átomo e mudar que todo mundo agora, a Terra, o Sol, o Sistema Solar, tudo de repente vai ser 2 vezes mais rápido, por exemplo. Alguém vai sentir isso? Ninguém. Sim. Se existe então uma entidade, que é Deus, que está fora desse sistema, ele não tem mudança, ele está acima das mudanças. E ele pode fazer o que quiser com o mundo então. Ele coloca mais rápido, mais devagar. Para o mundo não tem diferença nenhuma. Isso que a gente fala no Teilim, né? Elev Sharim Beinecha, que é o 1000 anos para você, que nem um dia. É como quem dizendo, fazer perguntas nesses 6 dias, que não existia homem ainda para contar tempo, só existia Deus. E perguntar quanto tempo passou nesse tempo que ainda não existia um homem para contar o tempo, é uma pergunta antagônica que não pode ser feita então. Sim, talvez sem observador o tempo não tem... Enquanto não tinha um observador, falam, exatamente. Talvez o tempo Deus, não mas para Deus não existe tempo. Então esses 6 dias não podem ser contados como tempo. É lógico que estamos falando sobre coisas metafísicas aqui então nos primeiros 6 Dessa dias. Conversa que a gente teve aqui, o que eu entendo a nível moral é que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, de entender que às vezes a gente faz perguntas, a gente faz com alguns pressupostos de algumas coisas. E para isso não é uma coisa fácil. A gente conseguir avaliar muitas situações da vida. Você parte do pressuposto A, B, C e D, mas quem te falou que esses pressupostos estão certos? Então, isso dá um pouco de humildade da gente perante a criação, perante isso que Bereshit bara Elohim Tashon et que Deus primeiro criou o céu e a terra. A Torá primeiro quer dizer uma mensagem muito forte, dizer que esse mundo tem um Criador. Que esse mundo, a gente está perante esse Criador e tem alguém por detrás de todo o drama da criação. Isso é um aspecto no judaísmo muito, muito central, sem dúvida nenhuma. Não é fácil viver com esse conceito, que Deus está na criação, que parece que a gente perde a nossa liberdade, apesar de que em hebraico, você sabe bem que a gente falou a palavra olam, mundo, ela vem dos chores da raiz elem, algo que está sumido no mundo, escondido. Uma coisa escondida, que uma característica da criação básica é que o Criador, ele está escondido da criação, é parte da criação do mundo, que Deus está escondido e a gente está tentando descobrir ele. Isso é um ponto a mais filosófico também. É um ponto a mais que a gente não vai entrar agora aqui. Que a criação não é uma criação, na verdade, sim uma tzimtzum, como se fala de tzimtzum? Uma limitação. Uma limitação da luz divina que foi se limitando até chegar ao que a gente acha que é chamado de mundo, como você falou, que é, na verdade, o escondimento de Deus, né? Para que ninguém se iluda, que o Criador ele está presente. Então isso é um ponto para ser abrangido depois. Acho que a gente entrou já bastante em filosofia. Para vocês um feliz 5.778 e que continuamos tendo um ano com felicidade, com saúde para todo mundo, cada um de vocês. Tudo de bom, Shabbat Shalom. Amém.